sistema político brasileiro carece de reforma. E é muito interessante poder falar sobre esse tema aqui, e com esse recorte inicial, nós estamos falando de alguma coisa em que há várias partes que se conectam e interagem e, evidentemente, produzem um determinado resultado. Se você mexe em algum pedaço desse sistema, certamente você vai afetar outras partes desse sistema. Então, qualquer discussão a sério da reforma política tem que levar em consideração esse caráter de sistema, tá? E de que você pode tentar resolver um problema num determinado lugar e criar um outro maior em outra área do sistema a qual você não estava prestando muita atenção, né? E, evidentemente, é um outro problema natural. Qualquer debate de reforma política no Brasil, em qualquer outro país, quem propõe algum tipo de reforma, em geral, está preocupado com um aspecto do sistema, alguma coisa que lhe incomoda ou ao qual interfere nos seus interesses, e é da natureza dos atores políticos terem uma visão parcial. A gente costuma dizer que os atores políticos são míopes, naturalmente, né? Eles enxergam a pouca distância, em geral miram no seu interesse imediato, que é absolutamente natural, né? Não vai aqui nenhuma crítica aos atores políticos. Bom, então, grossíssimo modo, só para começo de conversa, eu diria que você poderia pensar em 4 grandes funções as quais devem ser cumpridas por um sistema político democrático, tá? Não vou entrar em detalhes sobre os pressupostos, nem do que seja um regime democrático, nem do que são esses 4 objetivos. Vou dar de barato que todo mundo sabe isso e que isso não é problemático. Nós teríamos pelo menos 4, a meu ver, 4 funções fundamentais no sistema político. A primeira é assegurar maior representatividade aos interesses que são representados pelo sistema. O segundo aspecto seria garantir maior governabilidade ao sistema político. O terceiro seria produzir aquilo que a gente chama de maior accountability, ou seja, maior eficiência no processo de prestação de contas e responsabilização pelo exercício da coisa pública. E, finalmente, um sistema político precisa cuidar da sua própria legitimidade, ou seja, do qual ele se torna a alternativa preferida de todos os atores no jogo. Tá? Bom, aplicado essas 4 variáveis ou funções fundamentais, eu diria que, baseando-se em algumas teorias e numa certa literatura sobre o caso brasileiro, que tanto a primeira função, representatividade, quanto governabilidade, se encontram bastante bem atendidas pelo sistema político brasileiro atual. Ou seja, não vejo sentido em reformar o sistema político para tentar obter dele maior representatividade ou maior governabilidade. Sei que a posição é bastante polêmica, mas eu tenho algumas razões boas para acreditar nisso. Sem entrar na discussão interminável do que seja representação, que é um dos problemas mais sérios da teoria política, eu diria que, em elementos agregados, a representação é bastante satisfatória no Brasil de hoje, e vou dar só algumas pistas empíricas para isso. A primeira é o aprendizado geral das regras do jogo, que segue sem interrupção, né, e de maneira disseminada pela sociedade brasileira, por todos os atores, a começar, obviamente, pelos eleitores, que são os mais importantes. Em segundo lugar, ela é visível também na mobilidade social da classe política brasileira, no modo como a classe política brasileira, sociologicamente, cada vez mais, representa uma amostragem bastante interessante da sociedade brasileira, com suas qualidades e seus defeitos. Em segundo lugar, eu acho que o principal aspecto da representatividade do sistema é mensurado na qualidade das políticas públicas, ou pelo menos na intenção das políticas públicas. E se a gente observar as políticas públicas e sua evolução no Brasil, você vai ver a tentativa, mais ou menos bem sucedida, de se estabilizar as contas públicas, de garantir uma maior eficácia, né, do ponto de vista do Estado, uma tentativa muito alta de combate à corrupção, apesar de que as pessoas se enganam e confundem o aumento da corrupção no Brasil com o aumento da sua visibilidade, que é cada vez maior. Isso tem a ver com o aumento do combate à corrupção. Além disso, é muito importante você ver a qualidade, a eficiência do gasto público e a intenção do gasto público, que é uma intenção bastante democrática, a retomada do crescimento, a distribuição da renda, uma série de indicativos agregados, empíricos, que são favoráveis ao desempenho do sistema político brasileiro em relação a alguns dos interesses maiores da população. E aí eu não estou fazendo distinção partidária, ok? Estou falando do sistema.
Do ponto de vista da governabilidade, é que eu estou tomando como governabilidade a concepção usual, ou seja, aquela que procura falar de uma qualidade ou propriedade do governo, da sua capacidade de governar efetivamente, e não, por exemplo, da definição bastante interessante, mas também problemática, do professor Fábio Vanderlei Reis, que fala de que governabilidade é um índice da sociedade que é governada, não do governo que a governa. Eu diria, portanto, que essa governabilidade de senso comum, ou seja, que teoricamente mensura a capacidade do governo governar, ela é visível em todos os níveis da administração pública, inclusive, principalmente, o federal. Nós temos governos federais mais ou menos extraordinários, ou seja, que governam e conseguem emendar a Constituição para isso, quando necessário. Nós temos o fenômeno frequente da reeleição dos presidentes da República, da reeleição de governadores e de prefeitos, o que é um índice, mal ou bem queiramos ou não, de governabilidade, ou seja, de aprovação desses governos por parte do eleitorado. Obviamente, então, sobram duas outras razões para as quais fazer ou não fazer reforma política. A primeira delas, então, é o aumento da accountability, da responsabilização e da prestação de contas, o que eu acho realmente imprescindível. Nesse ponto, eu acho que a gente ainda pode avançar muito. Mas, exatamente como eu dizia há 5 anos atrás na PUC, eu repito agora, nós precisamos aumentar a accountability, mas muito mais no nível local do que no nível federal. No nível federal, a accountability vem funcionando de maneira bastante razoável. Mas no nível local, eu acho que ainda podemos avançar, embora nós tenhamos visto aí recentemente casos de prefeitos, secretários de Estado sendo devidamente punidos, pelo menos com a perda de mandato, por conta de malfeitos, improbidade administrativa. Tivemos alguns outros casos mais rumorosos em governos estaduais, mas eu acho que ainda temos muito a avançar no nível local. Acho que ainda falta accountability na política local brasileira, inclusive levando em consideração, como eu sempre digo, que é da política local que depende a maior parte dos serviços que afetam a nossa qualidade de vida, e não do governo federal, como a gente costuma imaginar. Há uma série de razões para isso, envolve desde a cobertura política pelos meios de comunicação de massa na política local, que, por exemplo, aqui no Rio ainda é muito fraca, mas em outros lugares não. Mas teríamos que avançar aí no estudo e na pesquisa dos chamados atores institucionais da accountability horizontal, ou seja, o Poder Judiciário, os tribunais de conta, né, as controladorias, enfim, uma série de outros atores que, muito interessantemente, nunca estão na agenda da reforma política. Né? A reforma política nunca leva em consideração os agentes, talvez mais importantes para a accountability no Brasil, que não são nem o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo. Com relação à última função, a função de legitimação do sistema, obviamente ela é fundamental. Mas aí isso depende, basicamente, não só de um melhor desempenho, né, principalmente da accountability, da prestação de contas, do sentimento de que a coisa pública é respeitada e o recurso público é bem aplicado, sem desvio, mas também é claro que outras perspectivas em relação à representação e à governabilidade, que não as do senso comum atual, ajudariam a gente a perceber que o sistema tem mais legitimidade ou mais potencial de legitimidade do que ele aparenta. E é claro que isso também depende do comportamento dos atores políticos de carne e osso. Bom, dado, então, esse diagnóstico, ou seja, não precisamos reformar o sistema para garantir maior representação, não precisamos reformar o sistema para garantir maior governabilidade, precisamos melhorar a accountability e precisamos melhorar os índices de legitimação do sistema, o que fazer com a pauta que está aí de reforma política? Eu diria, grossíssimo modo, que o ponto fundamental seria, na minha modesta avaliação, reforçar os partidos políticos no nível local, no nível municipal e no nível estadual. No nível federal, os partidos vão muito bem, obrigado, funcionam muito bem no Congresso Nacional. Agora, no plano local, seria interessante que eles pudessem ser mais fortes, mais bem estruturados e pudessem, assim, se contrapor principalmente ao governo, ao Poder Executivo, no plano local, e no plano municipal e no plano estadual. Ora, como conseguir? De todas as propostas que estão na mesa aí, principalmente sobre reforma eleitoral, aquela que eu acho que é mais interessante para os partidos enquanto instituição, obviamente não para todos, né? Mas para os partidos de maneira genérica, é a manutenção do sistema proporcional com o fechamento da lista. Ok? E, obviamente, também qualquer aprimoramento nos mecanismos de financiamento público
e transparência e controle de financiamento privado de campanha também seria perfeitamente bem-vindo. Ok? Bom, então eu cheguei ao final das contas achando que a única pauta interessante que tem nessa plataforma de reforma política, tirando outros aspectos que seriam interessantes, né? A mudança, por exemplo, do critério de eleição de suplente de senador e algumas outras aberrações que tem no sistema, marginais, da agenda que está colocada na mídia ou pelos atores políticos e cientistas políticos, aquilo que me parece mais interessante seria a possibilidade de fechamento da lista na eleição proporcional. Ora, quais são os argumentos usualmente utilizados contra o fechamento de lista ou a favor de outros tipos de sistema eleitoral? O primeiro argumento é o da chamada subtração do poder de escolha do eleitor. Tá? Ou seja, o eleitor, em vez de escolher ele mesmo a sua chapa, entre aspas, ao poder votar no candidato de sua preferência, ele vai ter que sancionar a chapa entregue para ele para o partido, ou pelos partidos. Tá? Esse é uma primeira crítica, que você está subtraindo o poder do eleitor, né? A segunda crítica é que você, com isso, aumenta o risco de oligarquização dos partidos, porque são os partidos que vão definir as suas listas fechadas, ou seja, quem vai compor a lista. Essa é uma preocupação bastante legítima dos críticos, das pessoas que argumentam contrariamente ao fechamento de lista. Eu diria que a primeira crítica ou preocupação ela é apenas teórica. Esse poder real de escolha do eleitor é uma falácia, certo? O eleitor, atualmente, ele tem o direito de escolher participar de uma loteria. Quando ele escolhe um candidato no sistema atual de lista aberta, ele pode ter as melhores razões do mundo para querer votar nesse candidato. Tá? Mas, na verdade, embora ele vote personalmente, né, no candidato, o desempenho do candidato depende, ele só vai conseguir a eleição dependendo do desempenho global do partido e da coligação. Portanto, o que seria, teoricamente, um poder de escolha do eleitor, de escolher o seu candidato, formar sua lista, é uma falácia. Na verdade, ele tem o direito de escolher participar de uma loteria. Com raríssimos casos, ele não tem a menor ideia de saber se aquele voto, de fato, vai eleger o seu candidato ou vai eleger um outro da mesma coligação, no caso da coligação ser bem-sucedida. Né? Quanto ao risco de oligarquização, ele é real, evidentemente, e para isso, inclusive, alguns colegas meus dizem que seriam a favor da lista fechada se fosse possível obrigar todos os partidos a fazer convenções transparentes. Tá? Aí nós temos dois problemas. O primeiro problema é que, primeiro, os partidos já são obrigados por lei a formar suas chapas em convenção. A questão é o grau de transparência com que isso acontece. Né? O problema é que, para você tentar impor isso a todos os partidos, você teria que emendar a Constituição Federal, tá? Porque ela não permite isso nesse momento. Seria um pequeno problema prático, né? Mas, por outro lado, eu tendo a achar hoje em dia que a própria dinâmica no sistema de lista fechada, em pouco tempo, acabaria reduzindo as possibilidades, o risco de oligarquização, porque isso teria um custo muito alto. O partido que fizesse a sua chapa de maneira muito pouco transparente, né, ou eventualmente até de maneira corrupta, pagaria um ônus pesado, não só porque isso seria facilmente denunciado pelos seus concorrentes, como isso geraria uma série de dissensões internas. Esse partido certamente seria foco de crises e rachas, o que, aliás, seria um efeito interessante e provável que aconteça em muitos partidos. É por isso que também muitos partidos têm medo do fechamento de lista. Porque hoje o processo de formação de lista não implica em quase que nenhum tipo de conflito interno ao partido. Se você fechar, a oferta de candidatos vai diminuir muito, cada partido só vai poder apresentar. Não vai haver uma coligação, cada partido só vai poder apresentar o número de candidatos que são das cadeiras que são disponíveis naquela eleição, vai reduzir muito o número de candidatos e, portanto, vai ter uma briga de foice dentro dos partidos para formar a chapa. Eu acho essa briga de foice altamente saudável do ponto de vista partidário, mas, evidentemente, para alguns partidos isso vai significar a morte, né? Problema deles. Mas eu acho que, em pouco tempo, o risco de oligarquização poderia ser superado pela dinâmica do jogo eleitoral sem necessidade da gente mexer na Constituição. Tá? Então, esses são dois argumentos importantes. Eu não estou dizendo que eles não são importantes, têm que ser levados a sério, mas eu acho que eles têm os seus pesos relativos e podem ser facilmente resolvidos. Bom, mas existem outros argumentos interessantes a favor dos outros tipos de sistema eleitoral que estão aí sendo propostos. Né? Por exemplo, o voto distrital
e a sua suposta vantagem em termos de accountability. Esse é um argumento forte, né? No passado, os distritalistas, defensores do sistema distrital, diziam que o sistema era bom porque gerava governabilidade, porque enxugava arbitrariamente o sistema eleitoral, e aí dificilmente um partido que chegasse a presidente não teria a maioria das cadeiras e poderia passar o rolo compressor sem maior dificuldade. Hoje em dia, é engraçado, a maioria das pessoas que defendia isso não fala mais nisso como vantagem. Talvez porque a maioria dessas pessoas que estavam no poder antes agora estão na oposição. Mas, enfim, o fato é que agora o argumento fundamental é da ordem da teoria da representação, ou seja, eles falam que num sistema distrital em que cada um de nós votaria apenas, né, no candidato, ou nos poucos candidatos que haveriam e que disputariam a cadeira no nosso distrito, né, eu acho que todo mundo aqui tem uma vaga ideia de como é que funcionaria o sistema distrital, senão a gente pode tentar esclarecer isso depois. Tá? Mas é um argumento interessante, porque haveria uma vinculação interessante entre eleitor e candidato, é um argumento bastante interessante dos distritalistas, né? Mas eu acho que ele encobre um outro risco. Ele tem essa possibilidade, sim, de você criar esse vínculo bem mais intenso entre eleitor e o seu candidato só no distrito. Os outros você não vai falar nada sobre eles, porque você não vai poder votar neles. Os outros candidatos, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou a Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui em Niterói, você vai votar no seu distrito, não sei qual, mas você não vai dar pitaco na eleição dos outros. Mas, enfim, isso pode ser um custo interessante, mas existe um risco, né? Ou seja, e eu fico preocupado quando eu lembro da história política brasileira, né? A gente deve lembrar que nós adotamos o sistema distrital majoritário no Brasil, com enormes variações, durante todo o Império e durante toda a Primeira República, né? Foi o Código Eleitoral de 32 que acabou com o sistema distrital no Brasil. E o sistema distrital teve efeitos extremamente perversos na sua prática. É verdade também que era outro país, não havia justiça eleitoral, etc. Isso tem que ser dado como atenuante, etc. Mas eu creio que ainda existe um certo risco de você criar aquilo que o pessoal chamava no passado de satrapização, uma palavra horrível. Vem de satrápia, né, que é uma palavra de origem persa, né, que era a estrutura organizacional do Império Persa, depois parece que foi adotada pela Turquia, Império Otomano, etc. Mas é o risco de você congelar lideranças locais que se situam no poder e não saem mais dele, certo? Inclusive porque alguns dos nossos deputados no sistema proporcional atual já têm uma certa inclinação natural para uma prática distrital, né? Então eu acho arriscado e eu acho que há um risco aí de algum retrocesso de algo de 80 anos, a gente voltar um pouco o relógio ao tempo da República Velha. Quanto ao distritão, que alguns candidatos aí, partidos propõem, ele ainda é pior, né? Ele significa a emasculação total dos partidos, porque no distritão você simplesmente vota nos candidatos que forem mais votados, independente de partido, serão eleitos. Tá? Isso, para mim, vai produzir o efeito exatamente que eu não quero, que é o enfraquecimento geral dos partidos, e eu acho que, do ponto de vista institucional, um retrocesso de 150 anos. Tá? No tempo que nós adotávamos o sistema distrital no Brasil, mas naquela época não existiam nem partidos. Você não precisava nem ser filiado a partido para se candidatar. Tá? Feito isso, esta defesa algo pouco convincente do sistema de lista fechada, quais são as perspectivas concretas para a reforma? E com isso eu vou concluir a minha exposição. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ficar claro é o seguinte, tá? Não existe nenhuma reforma eleitoral que seja partidariamente neutra, ok? Não vai haver nenhum tipo de reforma que você possa dizer assim, ou seja, todo partido que defende uma forma de reforma está defendendo de acordo com seus interesses e é normal que eles façam isso. Aliás, o partido que não fizer isso devia ser fechado pelos seus militantes. Tá? O partido que não buscar mudar a regra e se beneficiar com ela, não está sabendo jogar o jogo, né? E, portanto, não existe nenhuma forma que seja neutra. Qualquer partido que defende algum tipo de sistema está de olho no resultado. Às vezes não é nem o partido, às vezes é o candidato dentro do partido, né? E, portanto, não sejamos ingênuos, ok? É claro que aqui na academia a gente tem que fazer um esforço para pensar as coisas de maneira geral, não partidária, e quando eu defendo o fechamento de lista, eu deixo claro que isso não tem nenhuma vinculação partidária. Mas é evidente que essas reformas interessam de maneira diferente aos atores políticos, porque o nosso sistema partidário é muito diversificado, é muito diferente, ok? Agora, existe um elemento prático para qualquer reforma, que são aqueles, primeiro, os impedimentos de ordem constitucional, ou seja, algumas das reformas demandam alteração da Constituição. Por exemplo, se adotar o voto distrital, vai ter que mexer na Constituição, porque a Constituição é explícita na definição do voto proporcional
para o sistema, para a eleição da Câmara dos Deputados. Tá? Eu não sei se é possível uma interpretação de que um sistema misto, meio distrital, meio proporcional, é constitucional. Deixo isso aos nossos queridos juristas, que eles entendem mais do assunto. Mas então esse é um primeiro problema que tem que ficar claro para vocês também. Nem todas as reformas, algumas dessas reformas passam com legislação ordinária, outras não. Tá? Por outro lado, a aplicação prática de determinados princípios, como a distritalização, envolve uma série de custos. Além da questão constitucional, não vai ser uma coisa fácil dimensionar os distritos, ok? Porque, obviamente, não é apenas um critério técnico, demográfico, que vai definir o critério vai ser político, ok? Quem se beneficia e quem perde com a definição desse ou daquele distrito. Tá? Por outro lado, politicamente falando, partidariamente, eu vejo muita dificuldade para passar o fechamento de lista. Tá? Por conta de que ele é defendido claramente pelo PT e, por incrível que pareça, por alguns senadores democratas. Mas eu vejo que por isso mesmo, isso torna difícil a passagem desse sistema, apesar de que ele não precisaria de emenda constitucional. Talvez, nesse sentido, a proposta do distrital misto teria mais chance, talvez porque ela pudesse ter uma solução de meio termo, de compromisso entre proporcionalistas e distritalistas. Não sei. Tenho minhas dúvidas se alguma reforma, nesse sentido, tem condição de passar, mas é claro que isso vai depender muito da mobilização da sociedade ou da desmobilização da sociedade. Enfim, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Mais uma vez, muito obrigado, e qualquer dúvida ou crítica a gente fala depois. Bom, eu queria começar falando que, uma pequena introdução, né, a gente tem hoje na ciência política, no estudo sobre a ciência política, eu acho que duas agendas que têm grande relevância. Uma agenda diz respeito à representação, e essa é uma agenda já antiga da ciência política. E uma outra agenda, que é mais recente, mas que vem ganhando cada vez mais força, que é a agenda da participação. Pelo menos desde o início da década de 90, com o orçamento participativo, principalmente a experiência em Porto Alegre, essa agenda da participação vem ganhando relevância com a criação dos conselhos também nesse período. Dizem, inclusive, que hoje existe mais conselheiro que vereador no Brasil inteiro. E principalmente nos últimos anos, com o processo de conferências nacionais de políticas públicas que vem acontecendo por todo o Brasil. Então, hoje na ciência política, a gente pode lembrar do nome do professor Léo Avritzer, lá na UFMG, da Tami Procremisha, que é no IESP, antigo UPERJ, então é uma agenda importante. Mas eu queria focar aqui, é o tema do debate, a agenda da representação. E dentro dessa agenda, eu vou focar ainda mais no que diz respeito ao sistema eleitoral brasileiro e às possíveis alternativas a esse sistema eleitoral. Foi também o tema aqui da intervenção do professor Veltman. Bom, o sistema eleitoral brasileiro, como já foi dito, é o sistema proporcional de lista aberta, né? É um sistema que existe em poucos países do mundo, salvo engano, é na Finlândia, no Chile e na Polônia. São os poucos países do mundo que resolveram adotar esse sistema. Sendo que no caso brasileiro ainda é mais específico ainda, é o único desses 4 únicos que tem lista aberta, é o único que permite o voto em legenda e tem coligações, a possibilidade de coligações. Então, um caso bem específico, o caso do sistema eleitoral brasileiro. Acho que, para tentar explicar, então, o que são esses sistemas, o sistema eleitoral, bom, o brasileiro todo mundo conhece, né? Cada partido faz a sua lista e no dia de dar a votação, você, teoricamente, vota naquela lista e dentro daquela lista você escolhe um dos candidatos. É proporcional na medida em que o que vai definir quem vai assumir cada cadeira, quem são os eleitos, vai depender da quantidade de votos que teve, os votos válidos daquela eleição, divididos pelo número de cadeira daquele distrito, daquele estado, no caso. Isso que vai definir, ou o município, para a eleição de vereadores. Feito esse cálculo, se um partido teve o suficiente para eleger 2 cadeiras, os 2 mais votados daquele partido, ou daquela coligação, porque é permitido coligação entre partidos, vai assumir essa cadeira. Esse é o sistema eleitoral brasileiro. Agora, esse sistema precisa de ser modificado, né? Esse é o tema dessa mesa, né? Carece de reforma esse sistema? Precisa ser modificado? Por que precisaria ser modificado?
Eu acho importante dizer que não existe no mundo um sistema político perfeito. Não existe no mundo um sistema político ideal, não é? Então, isso não pode ser o que vai nos guiar para resolver fazer uma reforma política, uma reforma do sistema eleitoral. Não vai ser a busca pelo mundo ideal. O mundo ideal é ideal porque não é real, né? Então, eu lendo o professor Renato Lessa, não sei quem aqui, professor Renato Lessa, é professor aqui da Ciência Política da UF. Não sei quem já leu um antigo artigo dele que mostra que, no início do século passado, na Inglaterra, resolveram fazer um grande estudo sobre todos os sistemas eleitorais do mundo e descobriram que existia mais de 300 sistemas eleitorais no mundo. Então, seria muita arrogância nossa achar que, ou de alguém achar que um determinado país possui um sistema político que é melhor do que o dos outros países, então vamos copiar aquele sistema político. Não, se existem 300 sistemas políticos que funcionam no mundo todo, então acho importante começar a apresentação dizendo isso. Cada realidade concreta, cada sociedade vai construir o seu sistema mais adequado, ou aquele que a relação de forças daquela realidade levar a ser construído. Existem hoje no Brasil, e principalmente esse ano, está tendo muito forte esse debate, principalmente no que diz respeito à agenda do Congresso Nacional, esse debate sobre a reforma política, onde duas propostas aparecem com mais forças, né, de alternativa. Uma diz respeito à lista fechada, que já foi apresentado, e outra diz respeito ao voto distrital, também foi apresentado. O voto distrital é um modelo que existe também em poucos países, em especial naqueles países anglo-saxões, né? Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Austrália, são uns exemplos, Nova Zelândia, né? Então, são poucos países e que têm esse perfil social, anglo-saxões. São esses países que hoje possuem o voto distrital. O voto distrital, ele tem bom, para tentar explicar, né? Não sei se todo mundo sabe, você pode pegar uma cidade, a grosso modo, vamos supor que aqui em Niterói, cada bairro, se tivesse a mesma quantidade de população, seria um distrito. Então, o pessoal do Ingá vai votar ali naquela disputa, enfim, cada partido apresenta um candidato no Ingá, e aí o mais votado vai ser o representante para o Congresso Nacional. A mesma coisa vai acontecer em Caraí, enfim. Isso para a Câmara dos Vereadores, no caso, Isso para a Câmara dos Vereadores. Então, seria assim, né? O mais votado de cada distrito, ou de cada bairro. Não seria necessariamente cada bairro, porque cada distrito teria que ter a mesma proporção de população, né? Mas cada distrito, cada bairro elegeria uma pessoa, o mais votado daquele bairro vai ser o representante. Isso é o voto distrital. Uma outra proposta é a do voto proporcional de lista fechada. Que seria mais parecido com o que existe hoje no Brasil, que, na verdade, é o modelo político que existe na maior parte do mundo, na maior parte dos países. Posso citar aqui o exemplo da Espanha, Portugal, Argentina. São países onde o eleitor vota num partido. O partido define primeiro a sua lista. O ideal, como o professor Fernando Veltman falou, seria que essa lista fosse feita em prévias partidárias, né? Não necessariamente são feitas. Se a gente for fazer no Brasil a implementação da lista fechada, seria bom conseguir conquistar essa necessidade da prévia partidária, apesar de ser necessária uma mudança constitucional. Mas então são os partidos que definem essa lista antes da eleição. E o eleitor vai votar naquele partido, naquela lista daquele partido. Então, em vez de votar no Chico Alencar do PSOL, ele vai votar no PSOL. Em vez de votar no Gengeiro Fegado do PCdoB, vai votar no PCdoB. E assim vai. O que cria uma identidade maior com os partidos políticos. Essas são as duas principais alternativas ao sistema eleitoral brasileiro que vem sendo debatidas hoje no Congresso Nacional. Esse tema do ajuste de representação, ou, para usar a expressão que o professor Renato Lessa utiliza, ou utilizou no passado, em um artigo de 93, a questão da otimização da representação, ou como evitar o que ele chama, entre aspas, de desperdício do voto. Né? No que diz respeito ao desperdício do voto, o pior cenário possível é o voto distrital. No voto distrital, você pode chegar a um cenário, claro que pode ser absurdo, mas é possível chegar a esse cenário, onde 49% da população não está no Congresso Nacional. 49% da população
não está representada pelo Congresso Nacional. Basta que, em qualquer distrito... Oi? Pode ser mais que isso, né? Basta que em qualquer distrito, em todos os distritos, o candidato eleito ganhe com 51%, por exemplo. Né? Ou seja, é possível que mais da metade da população não esteja, de fato, representada no Congresso Nacional, não tenha sido eleita. Então, para onde vão? Será que o Congresso, ou a Câmara, ou qualquer casa legislativa estaria, de fato, representando a realidade concreta daquela sociedade? Acho difícil. Acho que é um grande exemplo de desperdício de voto, de falta de otimização entre voto e eleito. Né? Os votos que houve na sociedade não estão no Congresso. Isso é um exemplo de desperdício. Mas esse exemplo de desperdício também pode ser considerado no atual voto de lista aberta. Na medida em que muitos estudos mostram isso, grande parte dos representantes que de fato foram eleitos para o Congresso, para qualquer casa legislativa, muitas vezes não recebeu o voto da maior parte da população. Né? O recente estudo do professor Jair Nicolau mostra que no atual Congresso, se não me engano, é um terço da população, 30 e poucos % votou em quem de fato foi eleito. Os outros quase 70% da população brasileira não votou em quem está hoje no Congresso Nacional. Então, também seria um grave exemplo de assimetria, né? Do reflexo entre o voto do eleito e o voto da população. Isso no sistema de lista aberta. Então, o sistema de lista fechada seria a melhor forma de se conquistar, de fato, essa otimização da representação, né? O reflexo do voto naquilo que são as cadeiras que, de fato, foram conquistadas no Congresso Nacional. Bom, a pergunta dessa mesa é o seguinte, né? Carece de reforma o sistema eleitoral brasileiro, o sistema político brasileiro? Eu diria que, se for... Essa pergunta tem que vir com tem que ser respondida com alguns cuidados, né? Porque também qual reforma que vai interessar, que deve ser necessária? Se for uma reforma que vá subtrair, que vá reduzir ou de fato diminuir, contingenciar essa otimização do voto em eleito, ou seja, se for aprovado um voto distrital, se for para aprovar um voto distrital, por exemplo, então é melhor que não haja reforma política no Brasil, é melhor continuar do jeito que está, que estamos bem. É um modelo muito melhor do que esse do voto distrital. Agora, se nós pudermos avançar para uma situação em que consigamos otimizar esses votos, através, principalmente, da lista fechada, então sim, valeria dizer aqui, responder essa pergunta dizendo que vale a pena fazer reforma política no Brasil. Agora, daqui a 5 anos eu tenho muito medo, eu acho que a gente vai fazer essa mesa de novo, porque, ao que parece, a reforma não acontecerá mais uma vez. Sistema eleitoral é o mecanismo pelo qual o voto do eleitor na urna é convertido em cadeiras parlamentares. Essa conversão pode se dar através de diferentes processos. Esse processo de conversão do voto do eleitor em cadeiras parlamentares é o sistema eleitoral. Basicamente, tem 2 grandes tipos de sistema eleitoral no mundo. É o sistema proporcional e o sistema majoritário. Em função desses 2 grandes, tem uma terceira grande família, que é um sistema misto, que combina proporcional com majoritário. Agora, o que é sistema proporcional, o que é sistema majoritário? Né? O sistema proporcional é um mecanismo de conversão do voto do eleitor em cadeira parlamentar, no qual os partidos vão se fazer representar dentro do parlamento proporcionalmente à quantidade de voto que eles obtiveram nas urnas. E o sistema majoritário é um sistema no qual os partidos vão se fazer representar em função não da proporcionalidade, mas de quem teve mais voto. Então, concretizando, exemplo, no Brasil, nós temos eleição majoritária
para presidente, o candidato a presidente que tem mais voto ganha. Esse é um sistema majoritário. Governador, a mesma coisa. O candidato a governador que tem mais voto vence, sistema majoritário. Prefeito, sistema majoritário. Senador, sistema majoritário, né? Mas no Brasil, nós temos o sistema proporcional para deputados federais, eleições de deputados estaduais e eleições de vereadores. Então, deputados federais, deputados estaduais e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional. Então, digamos, o Rio de Janeiro, houve eleição aqui para a composição dos representantes do Estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados no ano passado, junto com as eleições presidenciais. Então, é mais ou menos o seguinte que ocorreu. Partido A, B, C, D. Vamos dizer, partido A, B, C, D. O partido A, quantas cadeiras tem o Rio? 55? 56. Então, digamos, o partido A obteve, vamos supor, só para fazer uma conta, o partido A obteve 50% dos votos. Esse partido ocuparia o quê? 23 cadeiras do Rio de Janeiro. O outro partido obteve 10%, vai ocupar 5,6 cadeiras, aí tem todos uns cálculos de detalhe, mas a ideia é o seguinte: o sistema proporcional, ele visa fazer com que cada partido tenha os seus representantes proporcionalmente à quantidade de votos que teve. Como é que seria uma eleição para deputado federal, ou para deputado estadual, ou para vereador, num sistema majoritário? O nome que no Brasil se dá tradicionalmente ao sistema majoritário é o sistema distrital ou voto distrital, que é o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É o seguinte, nos Estados Unidos, então, quando vai se eleger um representante para a Câmara dos Representantes, que é o correspondente à nossa Câmara dos Deputados, lá chama-se Câmara dos Representantes, então, digamos, Arizona, o estado do Arizona, ele é dividido, digamos, em 50 distritos. Em cada distrito, um representante vai ser eleito. Então, vai lá, distrito X, um dos 50 distritos do estado do Arizona. Distrito X, Partido Republicano apresenta o Ted Boy Marino, Partido Democrata apresenta o Charlton Heston e assim por diante. Então, quem tiver mais voto vai representar o distrito, né? Nos Estados Unidos, há vários partidos políticos. No entanto, a gente pensa que só há 2 partidos. Por quê? Não há 2 partidos. Não há só o republicano e o Partido Democrático. Mas, por uma série de mecanismos aqui que não vai dar para explicar, existe um conceito chamado... É meio estranho falar em lei, em ciências sociais, mas a lei de Diverger, que diz o seguinte: onde há sistema distrital, a mecânica do sistema eleitoral, a mecânica do sistema político, opera no sentido de formar sistemas bipartidários. Então, nos países anglo-saxões, por ter voto distrital, em que o mais votado vence, então vamos supor, distrito de Arizona, esse que eu falei, distrito X, 25% dos eleitores votaram no John Kennedy, 23% dos eleitores votaram no Bill Clinton, e assim por diante. Quer dizer, o candidato mais votado, vamos supor que o candidato mais votado tenha tido 25%, 75% do eleitorado daquele distrito votou diferentemente. E um candidato com apenas 25% vai representar a totalidade dos eleitores daquele distrito. Então, esse sistema, ele é diferente do proporcional. Esse sistema se baseia, como o próprio nome diz, no princípio do mais votado, majoritário, né? Então, isso só para situar o debate aí. Agora eu vou entrar na minha... Bom, vamos lá. Por que esse tema, né? Esse tema da reforma política, como já foi falado, ele está em discussão desde a transição do autoritarismo para a democracia, desde a Constituição, da Assembleia Constituinte de 87, 88. É um tema que está na agenda pública e em alguns momentos ele aparece com mais força, como agora. Alguns momentos ele fica meio na superfície, em alguns momentos aparece com mais força, como agora, em que, nesse momento, nós temos 2 comissões, né?
uma comissão do Senado que já concluiu o seu trabalho, uma comissão especial do Senado da Reforma Política que já concluiu o seu trabalho e apresentou algumas sugestões. A comissão aprovou algumas propostas, entre elas a proposta de lista fechada, que eu vou explicar, e a proposta de financiamento público. E também existe uma comissão especial da Reforma Política na Câmara dos Deputados, que ainda não concluiu os seus trabalhos, está fazendo os seus trabalhos. Bom, então, o sistema político carece de reforma, né? Carece sim. Então, eu acho que existem certas deficiências na nossa democracia que impactam na sua capacidade de promover a igualdade e do desenvolvimento. Concordo com o Fernando, nos últimos anos, por exemplo, houve avanços na promoção da igualdade, alguns avanços, houve avanço também no desenvolvimento em outras áreas. Não obstante, eu acho que é possível nós fazermos algumas mudanças no sistema político para avançar de modo que ele decida de maneira mais fácil para promover o desenvolvimento, promover a justiça social, promover a igualdade, né? Então, o sistema é desproporcional, não vai dar para explicar aqui, mas assim, pela Constituição, o número mínimo de deputados que cada estado tem é 8, e o número máximo é 70. Isso aí já faz com que o nosso sistema proporcional esteja inserido no enquadramento que o desproporciona extremamente. Então, na verdade, só para vocês terem uma noção, por exemplo, o meu estado, não é porque eu me considero um cidadão internacional, quem sabe até planetário, mas o meu estado de São Paulo, ele deveria ter 110, né? 110 votos. E o Acre, Então, só que a nossa Constituição já enquadra isso, tem uma explicação política que não dá para entrar, né? Então, existem algumas deficiências na proporcionalidade, no próprio tipo de representantes que a gente elege, na participação, no financiamento de campanha. Por mim, se eu pudesse, eu acho que não seria necessário ter Senado. Nós temos problemas no nosso partido, temos problemas em como é regulamentado os meios de comunicação, todos. Esses são apenas alguns ingredientes que envolvem o sistema político, né? Então, nessa exposição aqui, eu estou propondo, eu não vou discutir o sistema político como um todo, nem dá para discutir no tempo que tem. Um dos objetivos de uma reforma política, já que o nosso sistema político carece de reforma, um dos objetivos seria aperfeiçoar a nossa democracia representativa. Que é o seguinte, pessoal, o nosso sistema democrático, pela própria Constituição, ele permite três grandes tipos de experimento democrático. Tem a democracia direta, que nós podemos exercer através de plebiscito, através de referendo, através de projeto de lei de iniciativa popular. A nossa Constituição também faculta a democracia participativa através, como foi falado, dos conselhos gestores de políticas públicas, das conferências nacionais de políticas públicas, do orçamento participativo, etc. E a nossa Constituição também, ela estrutura uma democracia representativa clássica, formal, e é sobre essa dimensão da reforma política que eu vou falar. Ou seja, não estou querendo dizer que a reforma política se resume a isso, mas é sobre isso que eu vou optar por falar nesse momento. Bom, então, quando se discute reforma política, né, na verdade, discutir a reforma política é discutir que Estado queremos, que modelo de sociedade queremos, de estrutura política queremos. Isso aí coloca a imaginação a criar uma série de ideias, de ideais, formar propostas, digamos, utópicas. E isso coloca um problema que é a gente levar em conta que precisa haver consenso para haver mudanças nas regras do jogo, precisa haver consenso, tanto na sociedade quanto consenso no interior do parlamento, que é quem está encarregado efetivamente de votar as mudanças legais e eventualmente até na Constituição e nas leis complementares e nas leis ordinárias. Outra coisa, quando se discute reforma política, isso não quer dizer que mudando o modo de votar, tudo
vai melhorar, né? Então não podemos cair num reducionismo institucionalista. O funcionamento de um sistema político depende de uma série de variáveis, né? Depende do sistema econômico, depende das relações internacionais, depende de uma série de variáveis. Agora, não reduzir a reforma, o sistema político a uma abordagem institucionalista não significa dizer que as instituições políticas não importam. Mudar algumas instituições pode ter uma importância. E, efetivamente, no Brasil, as mudanças no sistema político têm sido incrementais. Por exemplo, nós não tínhamos reeleição, passamos a ter reeleição, não tinha cota das mulheres. Não tinha cota das mulheres, agora tem cota das mulheres, mecanismos de prestação de contas, algumas regras de apresentação das campanhas eleitorais na televisão têm sido mudadas de maneira incremental, porque o consenso nessa matéria é muito difícil. Bom, então, quando se fala em democracia representativa, se fala em eleições, entre outros, né? Entre outros elementos, se fala em eleições, se fala num conjunto de eleitores, em partidos, em financiamento desses partidos, e financiamento dessas eleições, né? Você tem vagas em disputa no executivo, no legislativo, você tem um sistema eleitoral que converte o voto do eleitor em cadeiras, você tem os representantes eleitos, você tem relações entre representantes e representados. Bom, o que nós precisaríamos aprimorar, aperfeiçoar no nosso sistema representativo que carece de reforma? Eu acho que precisa aprimorar os partidos e a participação, tanto a participação no interior dos partidos quanto a participação eleitoral. Né? Obviamente que há outras possibilidades de participação, estou falando nesse momento da participação nos partidos e da participação eleitoral. E para aprimorar, precisamos mudar algumas instituições políticas. O que são as instituições políticas? São as regras do jogo político. Por exemplo, o voto obrigatório é uma instituição política, ou seja, é uma regra, é uma regra do jogo. Né? Outra regra do jogo, os partidos têm o monopólio da representação. Qualquer um de vocês, se quiser ser candidato a vereador, etc., qualquer cargo, vocês vão ter que se filiar a um partido e conseguir ser candidato representando um determinado partido. Isso aí é uma outra instituição política. Os partidos têm o monopólio da representação. Bom, as instituições políticas são várias, né? Então, eu acho que é importante mudar, como o Fernando falou, o Theo também, a lista aberta, que eu vou tentar explicar, e mudar também o financiamento privado que nós temos, né? Por quê? Tanto a lista aberta quanto o financiamento privado enfraquecem os partidos, né? Agora, qual a importância de fortalecer os partidos? Qual a importância de dizer partido fraco não é bom? Né? Então, eu trouxe aqui uma referência de um cientista político americano, Schneider, que ele diz: a democracia moderna ela é impensável a não ser em termos de partido. Os partidos são importantes, tanto para a gente manter um determinado estado de coisas, quanto para a gente alterar um determinado estado de coisas. Né? Por mais que haja uma crise dos partidos, uma crise da representação, ainda não se inventou outra organização, a não ser os partidos, para mudar as coisas ou, eventualmente, manter como está, se é esse o interesse dos grupos de determinado partido. Bom, e como é que são os partidos no Brasil, né? O diagnóstico, de um modo geral, eu compartilho dos autores, dos pesquisadores, que consideram que os partidos brasileiros são fracos. Então, nós temos 27 partidos no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Será que há 27 ideologias que justifiquem a existência desses 27 partidos? Né? Será que há 27, digamos assim, classes sociais? Inclusive, agora surgiu o partido... Esse dado de 27 não conta o partido criado pelo Kassab, que vai ser o 28º. Né? Na Câmara dos Deputados, nós temos 22 partidos com representação na Câmara. Né? No Senado, hoje, nessa legislatura, nós temos 16 partidos. Né? Então, existe muita fragmentação partidária, o número de partidos é muito grande. Né? Eu não estou defendendo a não liberdade partidária, eu defendo a liberdade partidária, mas tem uma causa para haver tantos partidos, né? Ou várias causas. Quais seriam elas, né? Então, existe uma fragmentação partidária, mas é bom distinguir onde há fragmentação efetivamente e onde não há. Nas eleições majoritárias, nas eleições para o Executivo, para a Presidência da República e nas eleições para governadores, basicamente desde 94 tem dois grandes campos, que é o campo PT, bloco PSDB. Né? PT e seus aliados, PSDB e seus aliados. Isso significa que para o eleitor está mais fácil entender a lógica da eleição presidencial e das eleições dos governos estaduais
que é uma lógica, digamos, bipartidária. Agora, essa lógica bipartidária não se reflete nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Estaduais e para as câmaras municipais. Nas eleições municipais, verifica-se o quê? Não uma tendência bipartidária, mas um multipartidarismo forte, né? E quais seriam as causas desse multipartidarismo, dessa fragmentação, né? Há várias causas. O Brasil é um país que tem diferenciações regionais, populacionais, etc., né, econômicas. Uma das causas dessa fragmentação é a lista aberta, é o modo como a gente exerce o nosso sistema proporcional, que eu vou falar isso. E a lista aberta, combinada com o financiamento privado, é uma outra causa. A lista aberta e a combinação dela com o financiamento privado de campanhas eleitorais. Bom, se eu digo que os partidos são fracos, com que medida eu vou avaliar que eles são fracos, com que medida eu vou avaliar que eles são fortes, né? Essa resposta envolve elementos explicativos. Você pode comparar os partidos nacionalmente entre si, comparar partidos do Brasil com de outros países, a partir de um método, digamos, descritivo, explicativo, e chegar a alguns critérios do que é partido forte e do que é partido fraco. E também você pode fazer uma análise pautada em elementos normativos, o que seria, na sua opinião, o que seria um partido forte, o que seria um partido fraco, que sistema partidário nós temos e que sistema partidário nós gostaríamos de ter, né? Então, a literatura de ciência política mostra assim, onde tem partidos fortes, né? Onde tem partidos fortes, nós temos, por exemplo, Scott Manwaring, né, para citar um dos autores que eu me baseei. Ele diz: há fortes vínculos programáticos entre os eleitores e o partido, né? Onde tem partido forte, os vínculos personalistas do eleitor com o partido são fracos. E onde tem partido forte, os partidos têm um nível de institucionalização alto. Por outro lado, onde tem partidos fracos, há personalização na relação do eleitor com os partidos. Trouxe aqui 2 exemplos. O Collor foi candidato em 1989, ele criou um partido, Partido da Juventude, e logo em seguida mudou para PRN, para ser candidato, foi eleito e sofreu impeachment. Ou seja, é um exemplo de uso personalista de uma legenda partidária. Na mesma época, Fujimori criou no Peru, né? Alberto Fujimori criou no Peru o partido Câmbio 90, né? Mudança 90, e também criou esse partido para se eleger, foi eleito e sofreu impeachment. O caso de personalismo na vida partidária no Brasil e na América Latina. E onde há um sistema partidário fraco, então, esse personalismo predomina e os partidos são pouco institucionalizados. Surgem, desaparecem, são voláteis. Como eu falei, então, nós temos tido um bipartidarismo nas eleições majoritárias e um multipartidarismo nas eleições proporcionais. Segundo a Maria Dalva Gilkins, a professora que faleceu recentemente, ela diz, por exemplo, os eleitores nas eleições proporcionais têm tanto candidato que eles têm dificuldade de distinguir os partidos, né? Então, é o Aerotrem, o candidato dos explorados, é o candidato dos oprimidos, é o Tiririca, é o rinoceronte, eu esqueci o nome lá do rinoceronte de São Paulo, o cacareco, tem muito candidato aí e fica difícil para o eleitor entender a lógica eleitoral num quadro de eleição personalizada. Bom, a representação proporcional, essa ideia de que os partidos têm que se fazer representar de acordo com a sua proporção de votos, ela surgiu à medida que o direito de voto foi se expandindo na Europa, os trabalhadores foram conquistando o direito de sindicalização, o direito de participação, o voto foi se universalizando, deixou de ser um voto censitário vinculado à renda. Em função disso, os grupos que estavam começando a ter o direito de votar, ter o direito de se organizar, passaram a defender um outro tipo de representação e surge a representação proporcional, né? Então, nós temos, como falou o Fernando, nós temos no Brasil uma representação proporcional para escolher os deputados federais, estaduais, vereadores. Isso aí está
no artigo 45 da Constituição. O sistema eleitoral proporcional que mais existe chama-se representação proporcional de lista. A representação proporcional de lista é o sistema eleitoral que mais existe no mundo. Tem em mais de 70 países. Nenhuma modalidade específica de sistema eleitoral é tão presente no mundo quanto a representação proporcional de lista, né? E tem basicamente 4 tipos, né? A lista fechada, a lista flexível, a lista aberta e a lista livre. O que é a lista fechada? É uma modalidade de representação proporcional de lista, é uma modalidade de sistema proporcional. O partido faz sua convenção e decide, os candidatos vai ser a Graça, o Fernando, o Theo, o João, o Vitor. Certo? Aí o eleitor, a Graça, o Fernando, o Theo, o João, o Vitor são do partido A. O eleitor chega na eleição, ele vai votar no partido A. Votando no partido A, se o partido A tiver uma certa cota de votos, vai eleger o primeiro da lista, vamos supor a Graça. Se o partido A tiver uma cota maior, um pouco maior de voto, vai eleger o primeiro e o segundo da lista. Então, é uma lista pré-ordenada e hierarquizada. Se o partido eleger 3, os 3 primeiros. Se eleger 10, os 10 primeiros e assim por diante. Isso chama-se lista fechada. O eleitor só tem a opção de votar no partido. Ele vai ver a lista, ele vai ver que candidatos o partido está lançando, mas ele vai votar na legenda do partido. A lista flexível também é uma lista pré-ordenada, né? Os partidos pré-ordenam o nome, então vai ser a Graça, o Theo, o João, o Fernando, etc. Porém, o eleitor, se quiser, pode dar um votinho a mais no que está na 10ª posição, para que esse aí passe na 1ª posição. O eleitor tem uma pequena possibilidade de alterar a ordem na lista, né? A lista fechada que você tem em primeiro lugar, eu menciono aqui África do Sul, Portugal e Espanha, porque esses países têm algo em comum com a gente, vou ver em seguida. A lista flexível, dessa que o eleitor pode alterar um pouquinho, tem na Bélgica, tem na Noruega e tem na Suécia. E a lista aberta tem na Finlândia, na Polônia, no Chile. A lista livre está totalmente fora do debate no Brasil. Eu citei em vermelho a fechada, a flexível e a aberta, porque essas que estão no debate. A aberta vigora no Brasil, tem proposta na Câmara para aprovar a fechada e tem proposta na Câmara para aprovar a flexível. Bom, então, uma das causas da fragmentação partidária é a lista aberta. Um exemplo é o que acontece na Finlândia. A Finlândia é um caso pior que o Brasil, é um país que tem muitos partidos. Porque qual que é o problema na lista aberta? É o seguinte, os candidatos do mesmo partido, eles competem entre si e também com os candidatos do outro partido. Então é uma eleição duplamente competitiva, né? Então vamos pegar, sei lá, um deputado federal aqui do Rio, que todo mundo conhece, sei lá, o Molon. Não apoio ele, só estou mencionando, foi o cara mais votado do Partido dos Trabalhadores. O Molon teve que concorrer com os companheiros do PT e com os companheiros do PMDB, do PSDB, os adversários, né, dos outros partidos. Então, uma dupla competição. Bom, competição com os dos outros partidos, tudo bem, mas ainda a competição do mesmo partido é muita dose de competição, né? Então, para ganhar uma eleição personalizada, é necessário muita grana, muita grana. Então isso faz com que as campanhas brasileiras sejam as campanhas mais caras. E essa disputa competitiva, personalizada entre candidatos de diferentes partidos e entre candidatos do mesmo partido, leva o eleitor a se relacionar não com partidos. O eleitor se relaciona com pessoas. O eleitor vota no José da Silva sem saber, muito frequentemente, a qual partido ele pertence. Então é uma eleição altamente varejista, ao invés de que uma eleição via partido seria uma eleição mais atacadista. Você votaria, digamos, que tem 10 partidos em disputa, você sabe que tem 10 partidos em disputa, 10 propostas. É diferente, por exemplo, em São Paulo, na eleição de 2000, para vereador, tinha 1.100 candidatos. Digamos que tinha 12 partidos, 13 partidos. No entanto, havendo 1.100 candidatos, no limite é como se houvesse 1.100 partidos. Mas eu vou concluir dizendo o seguinte, que esse nosso sistema político de lista personalizada, lista aberta, em que
prioriza-se a reputação pessoal e não a reputação partidária, ele é um fator de indutor da fragmentação, agravando o fato de que é um sistema que está vinculado a um financiamento privado, de modo que os candidatos são altamente dependentes de quem os financia. Há um vínculo muito grande entre o poder econômico dos financiadores e o representante eleito. Na verdade, quem estabelece a ordem na lista é o poder econômico. Se resolve bancar a Graça, então a Graça vai ser eleito. No caso da Graça, eu gosto dela, se ela fosse candidata, eu sei que ela teria uma ótima votação e ela é muito representativa. Mas uma pessoa qualquer, sem nenhuma representação, mas com um bom peso econômico por detrás para financiar, é eleita. É eleita e depois de eleita vai ter que prestar conta, vai ter que pagar um ágio para quem o financiou, vai ter que trabalhar lá dentro para fazer valer os interesses dos financiadores, né? Então, eu acho que nós temos que, para fortalecer o sistema representativo, os partidos, as eleições, introduzir a lista fechada e um mecanismo público de financiamento, como também defendeu o Fernando.